Olá, meus queridos alunos e alunas da disciplina de Recria de Rãs. Estamos chegando no final dessa disciplina. Chegamos na nossa aula de número 7, a nossa última aula. Hoje nós vamos ver a questão da criação de rãs em outras instalações. Vamos ver também a questão do transporte das rãs e a questão da triagem. São 3 assuntos numa aula só. Vamos lá? Bom, vamos começar aqui falando sobre a questão de outras instalações. Então, no nosso curso, gente, a gente sempre falou da criação de rãs e sempre chamou atenção para as características do sistema Anfigranja, que eu comentei que é o sistema mais usado no Brasil, não é? Através de uma pesquisa já foi visto isso, que era o sistema mais usado, ou o Anfigranja tradicional, ou alguns derivados, alguns sistemas mistos de Anfigranja. E por isso a gente baseou o curso nesse sistema, que aliás é o sistema que a gente usa na UFPB. Tá? Mas aí acontece que existem outras instalações. Quando se muda as instalações, é comum a necessidade da modificação de algumas técnicas que a gente viu, que a gente comentou. Então eu vou, na aula de hoje, chamar a atenção para vocês quais os cuidados a mais que a gente tem que ter quando se usa sistemas diferentes do Anfigranja. Para isso, vamos entender dos sistemas que existem de criação de rãs, quais que estão ligados ao Anfigranja, quais não estão. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Pode-se considerar que os sistemas que são confinamento, misto com confinamento, quer dizer, é alguma coisa, alguma modificação, né, que fizeram no confinamento. E os antigos Hanabox, o Hanabox antigo que usava coxo, né, tem um manejo bem próximo ao sistema Anfigranja, que é um sistema semisseco. Então, nesses sistemas que a gente denomina semisseco, existe a parte da piscina, mas existe uma grande parte da baia que é seca e que tem o coxo. O Anfigranja, além disso, ele ainda tem a questão dos abrigos, né? Então, esses sistemas a gente já falou bastante coisa sobre eles, né? Sobre os cuidados, sobre como fazer o manejo. Mas existem uns sistemas que a gente chama de sistema inundado, não é? O sistema que usa coxo aquático, que é o sistema inundado, e os Hanabox mais recentes, os Hanabox recentes, usam coxo aquático, tá? Então, esse manejo modifica, tá? E aí, principalmente a questão da alimentação, né? E a questão da limpeza, que é o forte do manejo do dia a dia. Então, com essas modificações, nós devemos estar atentos para não cometer erros que podem levar a grandes mortalidades das nossas criações. Então, vamos ver aqui, eu vou passar para vocês essas, eu vou chamar aqui de sugestões. Como a gente tem poucas informações publicadas, agora até a gente tem mais, tá? Em 2011, 2012, a gente teve um encontro nacional de ranicultura, saíram alguns trabalhos, e agora, em 2020, nós tivemos outro encontro de ranicultura com mais alguns trabalhos sobre o sistema inundado. Mas mesmo assim, algumas coisas a gente faz mais sugestões, que cada pessoa, cada ranário vai ter que ter o seu manejo para o uso dos coxos, chamados coxos aquáticos. Tá? Então, essas instalações, gente, que usa coxo aquático, são instalações simples. Elas usam uma pequena lâmina d'água, né? Questão de, às vezes, desde 1 centímetro até 3, 4 centímetros de altura, né? E usa grandes densidades de cultivo. Normalmente se colocam mais rãs por metro quadrado, tá, do que os sistemas semissecos. Apesar de que já teve trabalho publicado dizendo que é melhor não, que é melhor usar a densidade normal mesmo. Tá? Mas é normal as pessoas quererem aumentar a densidade no sistema inundado. Além disso, a ração é oferecida a lanço no meio dos animais para que fique flutuando e movimentando. Né? Aquela história de que dentro d'água a ração extrusada boia, então você joga, a ração fica boiando, mexendo, atrai os animais então vão se alimentar. Mas esse sistema cria um tipo de armadilha que você pode cair nessa armadilha se você não estiver atento, que é justamente a questão da qualidade da água. Né? Então vamos ver aqui, eu vou chamar a atenção com o que você tem que ter atenção nesse sistema se você optar por criar rãs nesses sistemas. Né? Então, primeiro, a ração tem que ser oferecida várias vezes ao dia. O coxo com larva de mosca, ela fica mexendo, há um estímulo, então isso daí fica de um dia para o outro. Mas no sistema de coxo aquático, você tem que jogar várias vezes, porque na hora que você joga é que existe um estímulo maior.
Além disso, a ração tem um tempo que vai ficar flutuando. Você não pode jogar uma ração de manhã e esperar que à noite a ração ainda esteja flutuando e mexendo e atraindo a rã. Então, esse cuidado tem que ter. Você vai ter que fazer o trato na recria várias vezes, tá? A água também deve ser trocada com frequência, gente. Senão isso vai levar a problemas sanitários dentro do ranário. Então imagina você joga uma ração, ela fica flutuando durante horas, a rã está dentro d'água, ela não tem outro ambiente para isso, só tem a água, ela defeca nessa água, então a ração flutuando é a ração que ela come, não é? Junto numa água que é o sistema de esgoto, vamos dizer assim, da baia, normalmente eu falo dessa forma, né? E aí você tem uma situação que é perigosa, né? Muito crescimento de bactérias e uma situação que pode levar à disseminação de doenças muito fácil. Então, qual que é a sugestão? Antes de você jogar alimento para a rã, você faz uma troca d'água. Né? Uns 5 minutos antes, você troca toda a água do tanque, bota uma água nova, aí você joga a ração vai cair numa água que está limpa. E aí as rãs vão se alimentar com a água limpa. Se você vai jogar a ração várias vezes ao dia, você tem que fazer a troca d'água várias vezes ao dia. Então, se você optar por coxo aquático, você tem que ter bastante água disponível. Tá? As triagens também vão ter que ser mais frequentes, gente. Como você aumenta a densidade, né, nesses sistemas, geralmente, então você tem que estar atento para fazer a separação por tamanho dos animais, que é o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de triagem na aula de hoje, porque o principal objetivo é a gente evitar, então, esse estímulo do canibalismo. Né? Quando você tem muita rã perto, e uma rã é menor que a outra, então a maior pode pegar a menor. Isso aí a gente chama de canibalismo. Ela vai engolir mesmo a menor. Tá? Bom, também nós temos a probabilidade de ter animais doentes no lote, como eles não têm aonde ir, e a água vai ser um ótimo disseminador aí de bactérias, né, de doenças, então temos que ficar atento para retirar animais doentes e machucados do lote. Você tem a baia, identificou um animal doente ou machucado, você já retira ele daquele lote ali. Tem que estar muito mais atento no sistema de coxo aquático. Bom, então a gente terminou essa parte inicial de falar, né, desses sistemas diferentes do Amphigranja. Basicamente eu queria chamar a atenção para esses problemas. E agora nós vamos começar a falar sobre o transporte de rãs, né? Então, como fazer transporte de rãs de uma propriedade para outra? Então, a primeira questão que nós vamos responder é por que transportar as rãs? Mas, professor, deixa as rãs quietinhas lá no ranário, não vamos transportar não. Mas aí aqui nós temos 3 situações, pelo menos 3 aí que eu vou chamar a atenção, em que pode ser necessário esse transporte, né? Primeiro, aquela questão dos produtores especializados. Você pode ter um produtor que não tem sistema de reprodução. Então, ele vai comprar imagos de outro produtor. Ele só tem a recria. Aí ele compra o imago do outro produtor, traz para o ranário dele e começa a fazer a engorda. Então, o imago, para vir de um ranário para o outro, tem que ser transportado. Aí nós vamos aprender hoje como ele vai ser transportado, os cuidados e tal. Né? Bom, nós podemos ter ranários com algum problema pontual na produção. Vamos dizer que eu crio rã lá e tem uma mortalidade alta, entra uma doença, uma mortalidade alta do meu lote, aí morre todo mundo das baias lá, de 2, 3 baias. Aí eu dou um vazio sanitário e aí eu tenho que esperar a próxima desova, próximos girinos, vai demorar meses. Eu posso comprar de um outro produtor um animal que já está mais adiantado. Ou eu compro imago, ou então eu compro uma rãzinha, sei lá, de 50, 60 gramas, até de 100 gramas, trago para o meu ranário. Então, para mim fazer isso, eu tenho que fazer transporte de rãs. E a última questão é o transporte do abate, que é muito comum na ranicultura. Todo mundo tem que levar essa rã para um abatedouro. Raramente o abatedouro funciona dentro da mesma propriedade. Não é para ser assim. É para a gente ter o ranário e a gente levar as nossas rãs para um abatedouro que vai reunir as rãs de abate de vários produtores. Tá? Então, esse transporte para o abatedouro é um transporte também específico, né, que a gente tem que estar atento aí com a metodologia. Bom, vamos lá. Como transportar rãs agora? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu vou falar de 3 métodos aqui de transporte de rãs. Pode existir outros? Pode, é lógico que pode existir vários outros, gente. Mas eu vou chamar a atenção para os principais. O primeiro
são as caixas de papelão fechadas. Então essas caixas de papelão, elas vão ter que ter furos, né? Alguns furos para passagem de ar, né? Desde que esse furo aí não deixe os animais fugir também. Então tem que ser algo pensado, tá? Geralmente a gente pode colocar uma espuma no fundo dessa caixa. Essa espuma ela tem a função de ficar encharcada com água para manter uma umidade do ambiente. Então a rã vai, o papelão é seco, né? O papelão geralmente chupa a água da rã. Se você coloca uma espuminha com água no fundo, né? Lógico, nada exagerado, porque senão vai rasgar o papelão, vai estragar o papelão, tá bom? E aí, dependendo do tempo de viagem, né? Se você vai viajar com essa rã 10 horas, então você vai ter que dar um intervalo, jogar um pouquinho mais de água no fundo para manter a umidade desse ambiente, tá? Então, esse é o tipo então que a gente está falando da caixa de papelão. E aí a gente tem hoje caixa de papelão para transporte de pintinhos, pintinho de um dia. E muitas vezes ela pode ser útil para você, dependendo do tamanho do seu imago, tá? Alguns imagos podem ser muito pequenos e não dá certo porque eles vão passar por esses furos aí, essas frestas, né? Eles vão passar aqui. Se eles passarem, não pode usar. Mas se você tem um imago um pouquinho maior ou uma rã um pouquinho maior que você vai comercializar, essa caixa pode ser bastante útil. Lembrando então que você pode colocar uma espuma no fundo dessa caixa, como a gente falou, espuminha aí de meio centímetro de altura, tá, gente? Umedecida com água. Isso aí é muito importante para imago, que é um animal mais jovem, um animal menor e um animal que sofre mais com a viagem, tá? Bom, vamos aqui adiante, vamos pegar um segundo tipo aqui de transportar, né? Como transportar. Aqui, o segundo tipo, eu vou falar das caixas plásticas. Então, são caixas geralmente maiores, com aberturas, não é? Usado com rãs maiores, principalmente acima de 100 gramas. Tá? As rãs, principalmente essas rãs destinadas ao abate, né? Que a gente vai fazer o transporte nesse tipo de local. Atenção especial deve ser dada ao tipo de abertura, né? Essas caixas têm essas frestas, né, de ventilação. Então, cuidado, porque os animais podem enfiar a pata ali, né? Enfiar as patas, as mãozinhas e pode machucar, tá? E aí, esse animal machucado com hematoma, ele vai ser rejeitado lá no abatedouro. Então, você tem que tomar cuidado para escolher uma caixa bem adequada aí, tá? No caso das caixas plásticas, elas já vêm com essas aberturas, então você tem que escolher por causa disso. As caixas de papelão que eu mostrei, você pode até mesmo usar uma caixa de papelão sem furo, você que vai fazer o furo. Você compra a caixa de papelão fechadas e aí você vai lá e faz o furo do tamanho que você quiser. Pronto, resolveu. Agora, as caixas plásticas, às vezes, elas já vêm com esses furos. E aí você vai ter que usar elas. Então, esses furos não podem ser grandes demais, tá? Então, você vai ter que escolher dentre as existentes. Essas aqui são caixas de verdura, tá, gente? Caixa de verdura que a gente usa em feira e tudo mais. Eu já vi vários produtores fazerem uma plataforma de madeira, colocar aqui, né, um MDF, um madeirite, e coloca bem no meio da caixa aqui para fazer 2 andares, repartindo a caixa ao meio. Porque veja que ela é alta, né? Então a gente pode colocar 2 andares de rãs aqui dentro. Então ele coloca o primeiro andar, coloca a madeirinha, aí coloca um segundo andar de rã. Já vi até fazer 3 andares numa mesma caixa. Pode ser feito? Pode sim, tá? Funciona. O importante é você não botar rã demais dentro desse ambiente, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Bom, existe hoje também o transporte de galinha, né? Transporte de frangos para abatedouro. Já desenvolveram uma caixa só para isso. Você pode usar essa caixa para rã? Pode, desde que você veja se aquela questão de machucar as patinhas, tá? Se funcionar bem, é uma boa alternativa. Por quê? Essas caixas, gente, são caixas que você pode reutilizar várias vezes. A caixa de papelão nem sempre você consegue, porque ela vai umedecer, vai sujar, e para você limpar uma caixa de papelão é muito mais difícil. Já essas caixas plásticas você limpa, né, várias vezes. Bom, eu quero gastar menos dinheiro, né? Eu quero um sistema que seja mais barato ainda. Então existe um sistema que são os tubos de PVC. Tubo de PVC, tubo de esgoto de PVC, esse tubo branco, né, da linha branca, ele é mais barato, ele é bem resistente, fácil de limpar, muito durável. Então, pode ser uma alternativa? Pode, tá? Só prestar atenção que os tubos, esses tubos, têm que ser perfurados para ter passagem de ar. Você vai ter que dar uns furinhos lá para poder passar ar. E vai ter que ser tampado, né? Então, na ponta do cano, você vai colocar um capso, vai colocar um tampão
para evitar a fuga do animal, é lógico. Então vamos ver aqui, eu fiz um esquema aqui, né? Você vê o tubo de PVC com furos, tá vendo? Ó? Você vai colocar a rã aqui, quando ela estiver aberta, você coloca a rã, vai colocando uma atrás da outra, vamos dizer assim, fila indiana que a gente chama, né? E ao final, né, colocou a última rã, aí você vai colocar o capso, vai colocar o tampão, tá ali o tampão, né? Aí você vai ficar com esse aspecto, ó, o cano perfurado com o tampão numa ponta e o tampão na outra. Aqui está um cano pequeno, vamos dizer que está transportando reprodutor aqui. Se você for transportar RAM para abate, aí você vai usar canos maiores, tá? 1 metro, 2 metros, né? Até 3 metros você pode fazer isso aí. Vai depender do carro que está transportando, né? O comprimento que você tem do carro que está transportando esses canos. E aqui está o tampão que eu falei, o caps, né? Que você coloca na ponta para poder tampar isso daí. O furo você que vai fazer, então você vai fazer no tamanho e na quantidade que você achar necessário, não é? Para que não haja fuga e haja a circulação de ar dentro desse ambiente. Então, o cano de PVC é muito utilizado. Eu lembro do pessoal lá do Hanabox fazendo vídeo com esse tipo de transporte, funcionando bem, inclusive com uma estrutura que levava vários canos um em cima do outro, né? Para você levar uma grande quantidade de rãs de uma vez só nesse transporte. Então, é plenamente viável, né, de se fazer isso daí. O PVC também é bastante durável, fácil de lavar, você vai poder reutilizar muitas vezes. Bom, e agora eu vou dar aqui alguns cuidados comuns ao transporte de rãs. Independente do método que você escolheu para transportar rãs, você tem que ter alguns cuidados básicos. Primeiro, não colocar excesso de animais no mesmo compartimento. Nunca, nunca você vai pensar assim, ah, vou botar bastante rã aqui, porque aí vai ficar mais barato, eu posso comprar menos caixas plásticas, que eu transporto bastante rã de uma vez só. Gente, se botar essa galera de rã ali, né, no primeiro momento pode parecer até legal, mas daqui a 1 hora já começa a morrer rã aí. Né? E aí você vai perdendo. Então, e sofrimento, isso vai causar sofrimento aos animais. Então, não pode fazer isso. É uma camada da rã. É uma rã ao lado da outra. Não pode ter uma em cima da outra de forma alguma. Tá? Não desidratar as rãs, evitando o vento. Então, não pode ter vento forte, não pode ter calor excessivo. Tá? Isso aí não tem como, gente. Isso aí vai estressar os animais, vai causar mortalidade. A pele da rã é muito sensível. Se ela toma muito vento, ela vai ressecar. Se ela ressecar, ela morre. Tá? Então, cuidado com isso daí. Evitar os horários mais quentes do dia. É uma questão lógica, então. Se não pode calor, nós vamos transportar com prioridade para noite ou madrugada, bem cedinho. Então, você acorda, né, vamos dizer, 3 horas da manhã, para 7 horas da manhã está chegando no abatedouro. Pronto, tá aí um bom transporte. Ou então você leva à noite. É um transporte que vai durar mais tempo. Leva à noite, né, combina de receber lá, o cara vai receber tarde da noite lá dentro do abatedouro. Tá? São métodos melhores para você fazer com a rã. Se necessário, repor a água, né, dos animais durante essa viagem com esguicho d'água. Tá? Então você pega a mangueira mesmo, faz lá uns esguichos d'água dentro do próprio caminhão lá que está transportando, o que for, né? Você para num posto de gasolina, joga água. Lógico, gente, quando o transporte durar horas, né? Você vai fazer isso. Se você tem um transporte de 1 hora só, que é rápido, não precisa, muitas vezes não vai nem precisar fazer isso daí. Tá? Mas transportes longos, é bom sim jogar água. Estou transportando em caixa de papelão, vou jogar mangueira de água? Vai não, você vai desmanchar as caixas de papelão, você vai estragar. Você vai jogar com cuidado, nos buraquinhos, pouquinha água para cair lá na espuma que vai estar lá no fundo e repor a água do fundo desse transporte. Então é um pouquinho diferente, né? Lógico. É só usar aí um bom senso e a gente vai fazer isso muito bem. Muito bem, gente. Vamos agora para o nosso terceiro e último assunto da aula de hoje. Nós vamos falar sobre a triagem de rãs, né? Então, vamos começar aqui. O que é triagem? Não é? O que é triagem? Nós estamos falando aí, vamos fazer triagem de rã. O que é isso? Então, triagem é separar os animais por faixa próxima de peso ou tamanho. Tá? Geralmente a gente usa tamanho, né, para fazer a escolha mais rápida. Ou até mesmo categorias, a gente pode separar por categoria, né? Rã albina, separar de rã pigmentada. Tá? Então, separar machos de fêmeas. Isso pode ser feito, né? São triagens, tudo isso aí é triagem.
de forma a manter a uniformidade desses parâmetros. Então, se meu parâmetro é um tamanho, eu quero colocar todas as rãs grandes na baia 3. Então, eu vou pegar todas as grandes e separar. Pronto, foi o meu padrão. Tá? Minha categoria foi tamanho aí. E assim eu posso fazer, né, para diferentes objetivos aí. Então, isso é triagem. Atualmente, gente, na ranicultura, nós temos pouco melhoramento genético. Tá? Então, o desenvolvimento de várias categorias de tamanho é normal, né? Mesmo em animais nascidos de mesma desova. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a triagem é algo que não tem muito como a gente fugir. Todo ranário vai ter que usar essas triagens, porque essa falta de melhoramento genético faz um animal que cresce desigual. E esse animal, então, precisa passar por essas triagens para a gente evitar vários problemas, que eu vou falar aqui daqui a pouco. A gente evita problemas fazendo essas separações por tamanho. Se a gente tivesse um melhoramento genético igual que a gente tem em frango, aí você teria todos os animais tudo igualzinho, crescendo do mesmo tamanho, daquele negócio. Você entra numa baia, ia ter todo mundo parecia irmão gêmeo. Igual é hoje na avicultura. Quem entrou já no galpão de frango já viu. Parece tudo igual, né? E nós não chegamos nesse nível na ranicultura. A avicultura investiu pesado em melhoramento genético. Tá? Existem empresas que só fazem isso. Existem empresas que detêm esse monopólio, essa tecnologia e exportam para o mundo inteiro. Tá? Bom, a triagem é uma operação importante na ranicultura devido a essa desuniformidade de crescimento dos animais, que é a nossa situação atual, e é utilizado em todos os sistemas de produção. Tá? Então, independente se é anfigranja, se é inundado, o que for, vamos fazer essas triagens. Bom, mas seguindo agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as vantagens. Qual é a vantagem de fazer triagem? Por que fazer triagem? Tá? Então, a primeira vantagem é evitar o estímulo do canibalismo. Então, quando se tem animais com grande diferença de tamanhos juntos, então os maiores, as rãs maiores, podem interpretar que as rãs menores são fonte de alimento, são comida. As pequenininhas ficam mexendo na frente dele, o estímulo dele é muito forte, né? O instinto dele é forte, ele ataca, tá? Como sendo qualquer inseto, ele pensa que é um inseto, tá? Então, mesmo tendo ração disponível no coxo, eles são estimulados a praticar o canibalismo, que é natural da espécie. Então, a espécie é assim, tem uma rã pequena perto de uma rã grandona, a grandona vai ter o instinto de atacar, tá? Então, nós vamos ter aqui algumas fotos, né, que mostram essa questão do canibalismo. As rãs maiores atacando, você vê só a patinha do lado de fora da boca de uma rã. O que é isso? Canibalismo, ela está engolindo a outra, né? Ela engole pela cabeça, tá? Então, como evitar isso? Separando elas, fazendo triagem delas, porque se você colocar rãs de mesmo tamanho, uma não vai atacar a outra. Tá? Quando a gente coloca tamanhos diferentes é que elas se atacam. Agora, do mesmo tamanho, elas não vão atacar. Ainda falando sobre a vantagem de se fazer triagem. Coloquei aqui embaixo já uma rãzinha perto da ração. Vamos ver que história que é essa daí, né? Então, olha só. Evitar a formação de dominância da área de coxo no momento da alimentação. No momento da alimentação, gente, se uma rã grande chega perto de uma pequena, a grande vai se sentir estimulada a atacar a pequena. E a pequena, o que vocês acham que vai acontecer com ela? Ela vai ter medo da grande. Ela vai fugir da grande. Então, se ela estiver perto do coxo para comer e a grande chega perto, ela vai sair do coxo, porque ela vai ter medo de ser atacada. Então, os animais menores se sentem inibidos a ir ao coxo com medo de ser predado, de ser atacado pelo grande. Assim, os animais maiores crescem sempre mais e os menores não têm chance de se recuperar. Olha aí a situação. O menorzinho tem que ir lá no coxo comer para poder crescer, mas o grande chega no coxo também, inibe ele, aí ele sai do coxo, não come. Quem que come? O grande. Aí o grande cresce cada vez mais, o pequeno fica cada vez mais pequeno. Por isso é interessante fazer as triagens sim. Então vamos aqui representar, ó. Tá aqui o pequenininho, vai no coxo, até aí, joia. Chegou o grande perto dele, meu filho, ele vai rapar fora daqui, não fica aí não. Vai-se embora, com medo desse grande aí. Aí o grande vai comer, né? Então é isso que a gente está falando, a dominância de coxo, tá? Bom, vamos para a próxima vantagem de triagem. São 4 vantagens de se fazer triagem aí. A terceira vantagem é
a adequação do tamanho do pellet que você fornece para o animal. Pellets são as bolinhas de ração, né? Então, se é uma rã pequena, é lógico que nós vamos dar uma ração pequena. Uma rã grande tem que ser uma ração grande, não é assim? Então, como é que nós vamos fazer isso de forma eficiente, sem privilegiar os animais menores, não é? Quando você tem diferença de tamanho. Então, você tem animais de vários tamanhos, aí você vai sempre ter a tendência de dar o pellet menor. Então, se não for mudado o tamanho de pellet adequado, os animais maiores vão crescer abaixo do seu potencial máximo. Vamos ilustrar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui as rações, ração pequena, média e grande, e vamos colocar as rãs, rãs pequenas, médias e grandes. Rã pequena vai comer a ração pequena, a média e a grandona vai gostar do pet grandão, tá? Pronto. Vamos dizer que agora eu tenho uma baia que as três estão juntas, pequena, média e grande, está na mesma baia. Qual ração que eu vou dar para esses animais? Se eu der a ração grande, a rã grande vai crescer no seu máximo potencial. Em compensação, a pequena não vai conseguir engolir essa ração grande e ela vai acabar, pode até morrer. Você pode até perder a sua rã pequena da sua baia. Então, a tendência é o quê? Vou colocar a ração bem pequenininha, porque aí a pequena come, a média come e a grande come. Sim, todas vão comer. Só que a média e a grande vão estar abaixo do potencial dela, porque dá muito mais trabalho comer a ração pequenininha. Então ela fica jogando a língua, não pega a ração direito, né? Aí tem que comer várias vezes para poder encher o estômago e às vezes ela não vai fazer isso. Então, o desempenho é muito melhor quando a gente faz triagem. Então, se eu faço triagem, eu faço assim, ó, uma baia só de grande, dou só ração grande para elas. Uma baia só das médias, ração média. E uma baia só das pequenas, ração pequena para ela. Aí eu resolvo o problema. Só quando eu faço triagem que eu resolvo isso daí. E vamos para a nossa quarta e última vantagem de se fazer triagem, gente. Formar lotes uniformes para o abate. Se você vai mantendo as triagens, quando chega lá no momento de mandar para o abatedouro, os animais já têm o porte certo e tudo do mesmo tamanho. Isso é o ideal, gente. Mesmo tamanho, mesmo peso. Isso vai facilitar a comercialização. O abatedouro, ele prima por isso. O abatedouro, ele pode chegar e falar assim, ó, eu só quero rã de tal tamanho. Ele pode até dar uma faixa, ele fala assim, ó, eu só pego rã entre 250 e 300 gramas. Menos do que isso eu não pego, mais do que isso eu não aceito. Certo? Então, se você vai mantendo a triagem, você chega na triagem do abate, está praticamente pronta, né? Tem gente que nem faz triagem do abate. Os animais já estão na faixa de peso que ele quer. Então, nós temos que formar um exército de rãs de mesmo tamanho, uniformidade, igual lá na criação de frangos hoje se consegue fazer com uma certa facilidade. Tá? Bom, agora nós vamos partir para uma outra questão. Quando a gente faz triagem? Então, quais são os momentos que a gente faz triagem? Novamente, eu vou falar aqui de 4 momentos. Pode existir mais, gente? Pode sim. Cada ranário tem a sua metodologia. Mas a gente vai falar de 4 momentos importantes de fazer triagem. Eu posso fazer menos triagem? Posso também. Vai depender do manejo do ranário. Bom, e aqui agora eu vou falar desses 4, né, o nome dessas 4 triagens. O primeiro é a triagem de imago, que é na entrada dos animais da baia. O segundo a gente chama de manutenção 1. O terceiro a gente chama de manutenção 2. E o quarto e último a gente chama da triagem do abate. Então, uma na entrada e uma na saída. E 2 de manutenção para que o lote fique uniforme. Tá? Então, vamos ver agora com mais detalhes esses tipos, né? Cada um deles. Vamos falar um pouquinho mais de detalhe? Então, primeiro é o do imago. Olha só, na entrada dos imagos nas baias, neste momento, se for possível, né, você, dependendo do número de animal que você tem também, né, para poder fazer essa triagem, porque se você tiver um número pequeno, vai entrar todos no mesmo baia, não tem como fazer triagem. Né? Mas se tiver um número grande, você pode fazer assim, uma separação em 2 ou mais faixas de tamanho. Geralmente se usa 2 faixas, tá? Imago pequeno e imago grande. Aproveite-se também para retirar animal com deficiência, animal doente, né, animal aleijado. Já faz o descarte desses animais lá na entrada. É a primeira triagem. Não é todo ranário que faz a triagem de entrada, tá, gente? Como eu falei, depende muito do número de imagos que está saindo, o número de baias que você tem disponível, qual a capacidade das baias, né, para você fazer essa triagem, que não é fácil de fazer. Tá? Então, é uma triagem um pouco mais rara, mas alguns ranários
precisam fazer, porque os animais vêm de diferentes tanques e eles vêm com diferença grande de tamanho. Enquanto que quando você tem uma situação que você cria os girinos no mesmo ambiente e eles saem tudo, transformam todos no mesmo tamanho, não tem muito o que fazer. Não é? Como é que você vai separar por tamanho se só tem um tamanho? Entendeu? Então essa triagem de entrada não é tão obrigatória, vai ser de acordo com o ranário, tá? Aliás, você pode ver que todo o slide agora eu vou colocar assim, ó, as triagens, preferencialmente, devem ser feitas só quando necessário, tá, gente? Evitando o estresse excessivo. Toda triagem, gente, estressa a rã, porque você vai ter que pegar todas as rãs. Então, é fonte de estresse que abaixa a produtividade. E segundo, mão de obra, dá muito trabalho fazer. Então, você está gastando dinheiro com mão de obra, com funcionário. Então, a gente vai fazer porque é necessário. Não é para ficar fazendo triagem toda semana, gente. Pelo amor de Deus. Já fui em ranário que o ranicultor, aí eu faço triagem para não ter canibalismo toda semana, toda semana. Não, calma lá. Senão estressa os animais e você perde a produtividade, tá? Não precisamos exagerar. Segundo tipo de triagem, então, nós vamos colocar aqui a manutenção 1. Gente, essa triagem eu digo que é obrigatória. Essa não tem como fugir. Tá? É a triagem quando os animais chegam ali perto de 30, 40 gramas. Este é o período que ocorre mais frequentemente o canibalismo. Lembra que a gente falou que a gente faz triagem para evitar canibalismo? Então aqui é um momento crucial, a triagem obrigatória. Tá? Devido à grande velocidade de crescimento dessa fase, cria muita desuniformidade e esse animal ele é voraz nesse tamanho aí. Então os maiores podem tentar pegar os menores, né? Canibalismo. Seguindo adiante, nós temos o terceiro tipo de triagem, que é a manutenção 2. Manutenção 2 quando os animais atingem aí 80, 100 gramas mais ou menos. Tá? Então nós vamos fazer, né, desses lotes uniformes, você vai prestar atenção se está desuniforme, se precisa fazer. Tá? Então, muitas vezes é erro de manejo, né? Animal mal alimentado, né? Erro de quantidade de ração na baia, erro na triagem de manutenção 1, foi mal feita, alguma coisa assim. Então, essa manutenção 2 se torna obrigatória. Quando você faz a 1 bem feito, às vezes você consegue até levar até o ponto de abate e fazer só a do abate. Tá? Então, tem ranários que trabalham manutenção 1 e triagem de abate apenas. Tem outros que preferem fazer assim, eles fazem a manutenção 1 e a 2 bem feito, porque aí quando chegar na triagem de abate não precisa mais fazer. Tá? Já outros ranários preferem fazer todas, 4 triagens, entrada, manutenção 1, 2 e de abate. Tá? A última então, a quarto e último tipo é a triagem do abate, quando os animais atingem esse ponto, né, esse peso que vai variar de 180 a 200 gramas no mínimo, até 350, já tem abatedouro pedindo rã de 350 gramas, viu? Então, muitas vezes o animal não atinge esse peso mínimo que o abatedouro está pedindo, e aí ele tem que ser separado do grupo, ele tem que ficar para trás para acabar a sua engorda, tá? Então, ele vai ficar lá na baia até atingir o seu peso de abate. Bom, agora para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre como fazer essa triagem, tá? Na verdade, existem diversas formas de fazer a triagem, ok? Então, conforme o tempo que você tem disponível, o número de pessoas que você tem disponível no seu ranário para fazer esse trabalho aí de triagem, aí você pode usar algumas metodologias diferentes, tá? Então, preferencialmente, gente, independente do método que você vai usar, faça a anotação do número de animais, do peso dos animais, use fichas. Hoje eu vou mostrar modelo de fichas para vocês. Vai ser a última coisa que eu vou mostrar na aula. O modelo de ficha que você pode estar usando aí nas triagens, tá? Esse é o melhor método. Esse você tem controle. E aí você pode calcular os índices zootécnicos depois com mais segurança. E aí você tem um acompanhamento da sua criação de maneira mais correta, tá? Bom, nós vamos usar sempre sacos, né, para colocar a rã. A rã é colocada dentro desses sacos para poder separar umas das outras. É um método mais rápido, mais viável que a gente tem aí. Mas se você tiver caixas em quantidade para colocar e fazer a triagem, também pode. Mas geralmente se usa esses sacos, tá? Bom, esse saco, gente, não pode ser muito fechado, não pode ser saco plástico. Tem ração hoje que vem em saco plástico totalmente fechado. Aí eu vou fazer triagem e vou aproveitar esse saco. Não, não aproveite não. Tá? Use saco de farelo de trigo. A gente não compra farelo de trigo para moscário, né? Para ter lá para mosca, para larva de mosca também. Então, o saco do farelo de trigo ele é ideal. Tá? Tem que ter a
a malha do saco tem que deixar algumas frestazinhas para haver uma passagem de oxigênio, uma troca gasosa ali do saco com o ambiente, tá? Não pode ser aberto demais também, não pode ser um saco de batata, por exemplo, em que as rãs vão fugir. Saco de batata só dá certo com uma rã grande, né? Uma rã pequena não, tá? Bom, agora nós vamos falar aqui sobre a questão do número de rãs que vai em cada saco desse daí. Tá? É um número básico apenas para você ter uma informação, né, para a pessoa não cometer um erro muito grosseiro. Então veja bem, quando você tem um animal pequeno, por exemplo, imago, vai fazer triagem de imago, ou na primeira semana ali, por algum motivo você precisou fazer uma triagem. Então nós podemos colocar 100 animais por saco. Já havia até colocar mais, mas vamos colocar aí 100 animais por saco? Né? Eu acho que é um número adequado. O animal cresceu, chegou aí até 40 gramas mais ou menos. Então nós vamos usar 60 animais por saco apenas. Cresceu mais um pouquinho, chegou perto de 120 gramas. 50 vai ser o máximo. Chegou aí maior do que 120 gramas. Aí nós vamos cair para 40. E aí vai o bom senso, né, gente? Eu tenho animal de 300 gramas. É lógico que você vai colocar menos do que 40. Aí a partir daí vai o bom senso, conforme o tamanho da sua rã. Né? Geralmente até o ponto de abate, 200 gramas, você consegue colocar 40 rãs em cada saco. Tá? Partiu de 200 gramas, eu já diria para baixar isso aí, para 30 rãs. Tá? Então, usando esse número de animais, aí geralmente a gente não tem estresse muito excessivo e nem tem machucados excessivos durante a triagem. Tá? Bom, continuando a falar como se faz a triagem, toda triagem se baseia em separar animal por tamanho e voltar a ocupar as baias. Assim, se a intenção for separar em 3 tamanhos de rãs, precisa-se necessariamente 3 baias a serem triadas, né, gente? De forma que ao final a densidade de cultivo seja mantida, né? Então, se a gente vai usar rã pequena, vai ser 100 por metro quadrado. Se for imago, né, uma triagem de imago. Se for usar uma triagem de rã acima de 40 gramas, você já vai passar para 50 rãs por metro quadrado. Aí vai ser o seu padrão, 50 por metro quadrado. Tá? Bom, aqui está dizendo assim, ó, se eu tenho rãs, né, elas estão misturadas, eu vou fazer a categoria de 3 tamanhos, eu preciso ter 3 baias que têm esse tipo de rã para formar 3 baias de tamanhos diferentes depois. Por quê? Se eu pego uma baia só, que tem esses 3 tamanhos, e separo esses 3 tamanhos, depois eu vou colocar, eu vou juntar eles de novo. Aí isso não é triagem. Para que eu estou fazendo isso? Eu tenho que colocar eles em ambientes diferentes. Se eu colocar em ambientes diferentes, eu vou dividir essa densidade. Então, se elas estavam juntas, não é? Veja bem, vamos fazer um número bem básico aqui. Lógico que não existe esse número, mas essa baia tem 3 rãs, não tem 3 rãs? Então vamos dizer que eu tenho 3 rãs por metro quadrado. Acontece que se eu separar por tamanho e colocar cada uma numa baia, eu passo a ter uma baia de 1 rã por metro quadrado. Não é mais 3 por metro quadrado, é 1 por metro quadrado. Isso significa que eu diminuí 3 vezes a capacidade do meu ranário. Eu tenho que construir 3 vezes mais baia para poder dar conta desse ranário. Então vai ficar caro esse ranário. Eu não posso mexer na densidade. Então, só vai dar certo se eu pegar 3 baias e fazer triagem dessas 3, fazendo 3 tamanhos. Vamos ver isso aqui na sequência? Eu tenho isso direitinho aqui na sequência. Olha só. Então, eu tenho 3 baias antes da triagem e após a triagem eu também vou ter 3 baias. Só que após a triagem eu vou ter assim, ó, uma baia só de grande, uma baia só das médias e uma baia só das pequenas. Olha aí que legal. Então vamos lá, vamos exemplificar isso aqui. Ó. A primeira baia, está lá a primeira baia. Vejam que nós temos rãs grandes, rãs médias e rãs pequenas juntas. Então agora eu preciso separar as grandes para colocar na baia de grande. Né? Veja bem, se eu fizesse a triagem só de uma baia, lembra aquela situação que eu falei que é errada? Vamos dizer que eu só tenho essa baia para fazer triagem. Aí eu vou separar as grandes. Aí veja que aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 grandonas. Eu coloco elas aqui, 5. Só que a baia inicial aqui, ó, se você contar, vai ter 15 rãs aqui. Então, numa densidade de 15 por metro quadrado aqui, aí aqui eu vou passar para 5,
eu estou piorando a densidade, estou baixando muito a densidade. Isso é muito perigoso. Então, o correto é o quê? Aqui eu ter 50 rãs por metro quadrado e quando eu passar para cá eu vou continuar passando por 50 por metro quadrado. Como é que eu vou fazer esse milagre? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou achar 3 baias que têm rãs misturadas. 3 baias que estão aquela bagunça de tamanho. E aí eu vou sair catando. Eu vou pegar as maiores daqui com as maiores dessa. Com as maiores dessa aqui e vou formar a baia das grandes. Entenderam agora? Então, na prática, o que a gente faz na triagem, gente? A gente entra na baia 1, pega só rã grande, as maiores que você enxergar. Vai formando saco lá de 40 por saco, depende da faixa de peso, né? Vamos respeitar aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Então, eu vou formando o saco, enchi a quantidade máxima do saco, amarrei e coloco no corredor. Eu coloco como sendo o primeiro saco daquela baia. Vai ser as rãs maiores. Entro lá para pegar o segundo saco. Vai ser as segundas rãs maiores da baia. E vou indo até acabar a baia. Ou seja, quando eu chegar no último saco, vão ser as menores rãs da baia. Então a baia já está todinha em ordem. Aí eu entro na segunda baia e faço a mesma coisa. Coloco os sacos em ordem da rã maior até a rã menor. No corredor, lógico que separado para não misturar com a baia 1, né? Faço isso com essas 3 baias. Depois, eu vou pesar cada saco desse. Aí eu tenho o peso médio de cada saco desse. Vou estar anotando isso em fichas, que eu vou mostrar as fichas já já para vocês. E aí eu agora posso dizer, ó, vou pegar 5 sacos das maiores daqui, 5 dessa daqui, né, e 5 dessa. Aí eu vou formar uma baia de grande. Ou então eu pego 5 dessa, 6 daqui e 4 daqui e formo essa baia de grande. Entendeu? Eu vou determinar pelo peso médio que deu de cada saco desse aí. Cada baia vai ter, né, a sua distribuição de animais diferente. E aí, no final, eu tenho as baias das grandonas aqui, uma baia de médias e uma baia de pequenininhas. Tá? Pronto. Exatamente o que eu queria fazer. Ó. Baia de grande, baia de média e baia de pequenininha. Agora eu fiz a separação por tamanho e não terei mais dominância de coxo, não terei mais canibalismo, não é? Não terei mais os problemas que eu tenho quando eu tenho desuniformidade de tamanho, tá, gente? E dependendo do tamanho da rã, vai acontecer aquela questão, essa baia já está praticamente pronta para ir para o abatedouro, né? Você fica ali mais 15 dias, um mês, ela já vai direto, não precisa nem fazer a triagem, né, do abate, tá certo? Bom, gente, quais são as 2 formas mais comuns de se fazer triagem? A primeira é essa que eu acabei de falar para vocês. Sempre pegando os animais maiores, colocar os sacos formando uma ordem no corredor ali, em que o primeiro saco, o saco número 1, são das maiores rãs da baia. E o saco, vamos dizer que o saco 8, eu estou chutando aqui, cada triagem, cada baia tem uma capacidade, né? Bom, e aí vamos dizer que esse é o último saco daquela baia. Consequentemente, vai ser os menores rãs da baia. Então, eu tenho isso, eu peso. Como eu vou colocar elas em ordem, uma do lado da outra, eu numero. Pode ser de cabeça, não precisa nem colocar número no saco. O saco 1 é o primeiro saco, o saco 2 é o segundo, terceiro, quarto, quinto. Né? Então, eu sei cada peso que tem de cada saco desse aí. Anoto na ficha para depois fazer a matemática de distribuição desses animais para entrar nas novas baias. Tá? Olha, já fiz muita triagem na minha vida. Já fui para ranário, em que a gente fazia triagens de 5.000 rãs de uma vez só. Tá? 7, 8 baias a gente pegava para fazer, para transportar, para fazer 5 baias de 5 tamanhos, por exemplo, e separar já baias para abate, né? Para fazer o transporte para o abatedouro. Tá certo? Bom, esse é o primeiro método, é o método da separação, dá bastante trabalho, demora um tempinho, estressa as rãs. Geralmente a gente aproveita o momento que a gente tira as rãs, coloca no saco no corredor, para lavar a baia, limpar a baia todinha, para voltar para a mesma baia. Então você tem 2 métodos, você pode voltar para a mesma baia depois de limpa, ou você pode ter preparado já novas baias para elas entrarem nas novas baias, tá? Bom, e qual o segundo método de triagem? Ao invés de você pegar todos os animais, você fazer troca de animais entre baias. Apenas fazer troca. Tá? Esse método 1 é o método que você controla tudo. Você anota tudo em ficha e você sabe tudo o que aconteceu depois.
Com o método de troca, você vai perder um pouco o controle, tá? Mas se você fizer a troca 1 por 1, pelo menos aí você mantém o número. Então, como é que é essa troca de 1 por 1? Eu tenho uma baia, eu entro na baia e vejo que tem uma RAM muito grande lá no meio. Aí você fala assim, ó, aquela RAM ali, ela tá, né, deve estar já fazendo canibalismo nas outras. Eu pego ela, tiro ela, levo para uma baia de RAMs do mesmo tamanho dela. Nessa baia de RAM do mesmo tamanho, eu pego a menor RAM dessa baia, tiro ela e volto para de cá. Então eu troquei uma RAM grande por uma pequena. Entendeu? É bom anotar isso também, tá certo? É bom fazer essas anotações. Mas, de qualquer forma, você vai perder um pouco o controle de conversão alimentar, ganho de peso por dia. Vai dar erros, tá? Mas, às vezes, é melhor você fazer isso do que conviver com canibalismo, tá bom? Bom, sempre deve-se anotar tudo em fichas de controle. E no caso das trocas, né, mesmo que você vá anotar, você vai perder um pouco, né? Esse controle zootécnico fica um pouco impreciso, tá, gente? Para você fazer os cálculos dos índices zootécnicos. Então, por isso que é vantagem fazer o método 1, que é a triagem tradicional, que você separa tudinho, pesa tudinho, anota nas fichas bonitinho, tá? Então, tá aí sobre triagem. Finalizando a aula de hoje, nosso último tema aqui é a questão das fichas. Então, as fichas para triagem. Então, tá aqui, ó, controle de triagem. Então, você vai ter ficha de baia de origem. Então, da onde saiu as RAMs, aí você vai ter o saco numerado, já está numerado aqui, ó, tá? Aí você tem o número de animais que você colocou naquele saco, que é em função do peso da RAM, lembra? Se tem uma RAM pequenininha, você coloca mais. Se tem uma RAM grande, você coloca menos. E aí você vai pesar isso na balança, tem um peso total. Dividindo o peso total pelo número de rãs que tem no saco, você vai ter o peso médio ali. Lembrando de descontar o peso do saco, tá, gente? Por favor, né? Lembrar que negócio de tarar, né? Da tara, né? Você zera a balança para poder pesar, para não pesar o peso do próprio saco. O saco molhado, gente, ele tem um peso, então você tem que descontar. Você pode pesar um saco molhado no início e fazer o zero da balança com um saco molhado. Aí depois todo o saco de rã que você colocar, ele já está tirando o peso do saco. Tá? É um método que a gente usa. Bom, aí eu estava falando, você preenche isso aqui com peso total, depois você pega uma calculadora e calcula o peso médio. Aí você vai colocar o rol é o quê? Se é grande, se é médio, se é pequena. Pode ser assim. Você coloca G, né? Ou M ou P, tá certo? Para ela. E o destino, né? Vai ser a baia 1, baia 2, baia 3, tá certo? Então é assim que a gente faz. Observações, se quiser colocar alguma observação. E baia de destino. Depois que você tiver feito todas as baias de origem, aí você vai começar a falar assim, ó, vou catar 5 sacos desse aqui, que vão ser as maiores daqui, 5 sacos da baia 2, 5 sacos, né? Aí quando você catar esse saco, você vai preenchendo aqui, ó. Então a baia das grandes, vai ser a baia 1, vai ser das grandes. Eu coloco aqui. Aí eu coloco 5 sacos da baia 1, 5 da 2, 5 da 3, entendeu? Aí eu coloco aqui quantos rãs veio daqui, qual que é o peso médio, qual que era a baia de origem dela. Vou ter tudo anotado aí. E aí no final eu sei quantas rãs e qual o peso médio que eu tenho na baia nova que eu formei. Tá? Esse é o objetivo das fichas, em que você não perde o controle zootécnico do seu ranário. Gente, assim nós terminamos o assunto da nossa aula de hoje, que é a nossa última aula da disciplina de recria de rãs, a aula de número 7. Nós vimos hoje a criação de rãs em outras instalações fora o anfigranja, né, que são aquelas instalações que usam coxo aquático. Vimos como transportar rãs e vimos a questão da triagem, vantagem, como fazer e tudo mais. Né? Espero que vocês tenham gostado. Procurem lá no Siga o questionário, cada aula tem questionário. Nessa fase final, o professor abriu lá, né, está aberto todos os questionários como forma de recuperação. Todo mundo tem chance agora de se recuperar, tá? Lembre-se que não tem outra chance, vai ser só essas últimas 2 semanas aí para vocês fazerem esses questionários e garantirem a nota mínima, que é o 7, né, para poder passar na disciplina, gente. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e espero encontrar vocês mais adiante aí. Até a próxima!